Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Você pode conseguir chegar aos meus endereços escrevendo lá no Google Paulo Roberto Maciel Maciel. Se você quiser mais precisão, escreva @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Aí você chega ao meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, chega ao Facebook, ao YouTube. É assim, né? Muito fácil. É só escrever Paulo Roberto Maciel Maciel. Eu transmito a liturgia de forma antecipada para auxiliar os meus amigos que celebram, né? Tem a celebração da palavra, celebração eucarística. Então, tem ministros da palavra que acompanham, diáconos, padres, bispos, né? Sacerdotes em geral. Eu transmito de forma antecipada para auxiliar, justamente. Tem uma reflexão e tem as leituras de toda celebração e missa. Neste vídeo, vamos passar para vocês as leituras da palavra sagrada, a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 9 de junho de 2023, sexta-feira, 9ª semana do tempo comum. É dia de São José de Anchieta, hein? É memória de São José de Anchieta, presbítero, que faleceu em 1597, Anchieta, apóstolo do Brasil, missionário jesuíta que evangelizou amplas regiões do centro-leste brasileiro, é chamado de apóstolo do Brasil, considerado o fundador da cidade de São Paulo, a maior metrópole do Brasil, e viveu aqui no Espírito Santo, tanto que nós temos o santuário de Anchieta e o município de Anchieta também aqui no Espírito Santo. Vamos lá então iniciar o nosso vídeo com as leituras. Sexta-feira, dia do Beato José de Anchieta, presbítero e missionário, dia 9 de junho de 2023. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Então é importante a gente colocar o símbolo, né? Branco, olha aqui, para informar a vocês que neste dia a cor litúrgica é essa. No rito da celebração temos o prefácio comum dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Estes são homens santos que se tornaram amigos de Deus, gloriosos arautos de sua mensagem. Oração do dia, rezemos. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo do bem-aventurado José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente o Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro de Tobias, capítulo 11, versículos do 5º ao 17. Naqueles dias, Ana estava sentada observando atentamente o caminho por onde devia chegar seu filho. Percebeu que ele se aproximava e disse ao pai: teu filho está chegando, e com ele o homem que o acompanhou. Antes que Tobias se aproximasse do pai, Rafael lhe disse: estou certo de que seus olhos se abrirão. Aplica-lhe nos olhos o fel do peixe. O remédio fará que as manchas brancas se contraiam e se desprendam de seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e enxergará a luz. Ana correu, atirou-se ao pescoço do filho e disse: voltei a ver-te, meu filho, agora posso morrer. E chorou. Tobit levantou-se e, tropeçando, atravessou a porta do pátio. Tobias foi ao seu encontro, tendo na mão o fel do peixe. Soprou-lhe nos olhos e, segurando-o, disse: confiança, pai,
derramou o remédio e esfregou-o. Depois, com ambas as mãos, tirou-lhe as películas dos cantos dos olhos. Então Tobit caiu-lhe ao pescoço, chorando e dizendo: Eu te vejo, meu filho, luz de meus olhos. E acrescentou: Bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome, benditos sejam todos os seus santos anjos por todos os séculos. Porque se ele me castigou, agora vejo meu filho Tobias. A seguir, Tobit entrou com Ana em sua casa, louvando e bendizendo a Deus em alta voz por tudo o que lhes tinha acontecido. E Tobias contou ao pai como tinha sido boa a viagem deles por obra do Senhor Deus, como haviam trazido dinheiro e como se tinha casado com Sara, filha de Raquel. Aliás, ela já se aproximava das portas de Nínive. Tobit e Ana alegraram-se muito e saíram ao encontro da nora às portas da cidade. Vendo-o andar a passos largos e com toda firmeza, sem que ninguém o conduzisse pela mão, os ninivitas se admiraram. E diante deles, Tobit louvava e bendizia a Deus em alta voz por ter sido misericordioso com ele, por lhe ter aberto os olhos. E aproximando-se de Sara, mulher de seu filho Tobias, abençoou-a e disse: Bem-vinda sejas, minha filha, e bendito seja o teu Deus, filha, que te trouxe para junto de nós. Abençoado seja o teu pai, abençoado o meu filho Tobias, e abençoada sejas tu, minha filha. Entra em tua casa com saúde, a ti bênção e alegria. Entra, minha filha. E naquele dia foi grande o contentamento entre todos os judeus que se encontravam em Nínive. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora, é o Salmo de resposta da celebração católica. É o Salmo 146, os versículos 2 a B, 6º C ao 7º, 8º ao 9º, 9º BC ao 10º, e o refrão é o versículo 1º. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Repitamos: bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimentos aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Repitamos: bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de João 14, versículo 23. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia
Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, que foi secretário e parente de São Pedro. Capítulo 12, versículos do 35 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora entender um pouco mais o Evangelho, uma reflexão de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Filho de Davi, Marcos 12, versículos do 35 ao 37. Em sua entrada triunfal em Jerusalém, conforme o evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 21, a multidão aclamaria a Jesus de Nazaré com o título real de Filho de Davi. Na prática, aquela aclamação significava reconhecê-lo como o Messias prometido a Israel. Quando o rei Davi pensou em construir um templo para Yahvé, foi-lhe feita uma promessa, que está lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 12. Um de seus descendentes ocuparia um trono eterno e seria tratado por Deus como verdadeiro filho. A leitura posterior dos padres da igreja percebeu aqui uma alusão clara à pessoa do Messias. No evangelho de hoje, Jesus, interpelado pela malícia dos doutores da lei e dos fariseus, devolve-lhes na mesma moeda. Como os escribas ensinavam que o Messias esperado era filho de Davi, Jesus se vale de um texto do próprio Davi, o Salmo 110, versículo 1, para mostrar que Davi, paradoxalmente, chamava o Messias de Senhor, um título divino, reconhecendo que Davi lhe era inferior. O povo simples se deliciava quando via a pretensa sabedoria dos doutores desmascarada pelos argumentos de um simples aprendiz de carpinteiro, como era Jesus originalmente, né? O pai dele era carpinteiro e ele aprendeu a profissão com o pai, né? Um aprendiz de carpinteiro. Então, o povo gostava de ver Jesus desmascarando os doutores da lei. Em seu evangelho, São Mateus registra que esse episódio foi a gota d'água. Dali em diante, desistiram de apanhar Jesus em alguma armadilha doutrinária. Também hoje, em nossos dias, proliferam aqui e ali muitos doutores a ensinar suas próprias doutrinas, suas teologias particulares, ainda que seus livros e estudos colidam de frente com a sã doutrina e a tradição multissecular da Igreja de Jesus. Curiosamente, não se envergonham de atacar a Igreja, a mãe a quem devem tudo, acolhida, instrução e autoridade. Sem prudência nem discernimento, tratam arbitrariamente de questões delicadas como o homossexualismo, o aborto, o sacerdócio das mulheres e o próprio papel de Jesus como nosso Salvador. E se o magistério eclesial se pronuncia alertando sobre erros ou emitindo sanções, os doutores, entre aspas, se fazem de vítimas perseguidas pelo poder absolutista do Papa. Claro, o fiel saberá escolher entre os palpites de um teólogo e a solidez do magistério da Igreja. O apóstolo nos preveniu que viriam falsos doutores, lobos com pele de cordeiro, conforme
o livro escrito por São Lucas, capítulo 20, versículo 29, São Lucas, que foi secretário do apóstolo São Paulo. Então viriam doutores, lobos, com pele de cordeiro, a espalhar suas falsas doutrinas. Falsas doutrinas, é isso mesmo, semeando a dúvida e a divisão na comunidade. No fundo, compromissos de ordem ideológica, interesses financeiros e acadêmicos ou simples vaidade dos soberbos, somada a feridas mal curadas, costumam explicar a rebeldia dos cismas e das heresias. Como disse São Paulo apóstolo, a ciência incha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Hosana ao filho de Davi. Mateus 21, versículo 9. Vamos aos santos do dia agora, depois desta reflexão. Eu pesquisei no site revista.arautos.org sobre os santos. Vamos falar primeiro do santo mais celebrado nesta data. Dia 9 de junho é dia de São José de Anchieta, presbítero. Faleceu em 1597 em Anchieta, no Espírito Santo, Brasil. Missionário jesuíta que evangelizou amplas regiões do centro-leste brasileiro. É chamado de apóstolo do Brasil, considerado fundador da cidade de São Paulo. Nascido em 19 de março de 1534, na ilha de Tenerife, arquipélago das Canárias, de nobre família espanhola, Anchieta foi, ainda muito jovem, enviado a fazer seus estudos na célebre Universidade de Coimbra. Sentiu-se logo atraído pela Companhia de Jesus, na qual foi recebido em 1º de maio de 1551. Os médicos acharam conveniente para a sua saúde que ele viesse experimentar o clima e os ares da nossa pátria aqui, o Brasil. Assim partiu em 8 de maio de 1553 em companhia do segundo governador-geral da colônia, Dom Duarte da Costa. Em janeiro de 1554, fundou a aldeia de São Paulo de Piratininga, que logo se tornou foco de intensas atividades apostólicas e é hoje uma das maiores cidades do mundo, São Paulo. A santidade que resplandecia em seu rosto tocava os corações dos selvagens habitantes destas terras. Atraídos pela fama de suas excepcionais virtudes, os indígenas acorriam numerosos para ouvir as pregações de José de Anchieta. Falando-lhes em seu próprio idioma, ensinava-lhes com eloquência os mistérios da fé. Olha que consciência, que intelecto o de Anchieta. Ele passou seus últimos anos na capitania do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. A 9 de junho de 1597, no colégio jesuíta de Heritiba, faleceu serenamente, pronunciando os dulcíssimos nomes de Jesus e de Maria. Homens, mulheres e crianças acorreram aos milhares para despedir-se aos prantos. Transportado aos ombros pelos índios, seu corpo foi sepultado em Vitória, capital espírito-santense, na igreja de São Tiago. O bispo do Rio de Janeiro, Dom Bartolomeu Simões Pereira, oficiou as exéquias e proclamou, nesta ocasião, apóstolo do Brasil. São José de Anchieta, rogai por nós. Santo do dia 9 de junho, São Columba Abade, faleceu em 597. Grande apóstolo da Irlanda e Escócia, fundou o mosteiro de Iona, que teve sob sua jurisdição mais de 40 conventos. No dia 9 de junho, celebra-se também o dia de São Ricardo de Andria, foi bispo. Faleceu no século XII. Sacerdote de origem inglesa, eleito bispo de Andria, ou Andria, eu não sei a pronúncia correta, mas fica na Itália. Atribuem-lhe numerosos milagres. Beato Roberto Salt, monge e mártir, morreu em 1537. Ele é santo também do dia 9 de junho. Monge cartucho, preso durante o reinado de Henrique
VIII na Inglaterra. Morreu de fome no cárcere, olha, mártir de Cristo. Dia 9 de junho comemora-se também o dia do beato José Imbert, presbítero e mártir. Faleceu em 1794, religioso jesuíta nomeado vigário apostólico de Moulins por Pio VI durante a Revolução Francesa. Foi preso numa galera em Rochefort, onde morreu. Beata Ana Maria Taige, mãe de família, é uma santa do dia 9 de junho. Faleceu em 1837. Terciária, trinitária e simples doméstica, suportou com paciência o caráter violento de seu marido, possuía singular dom de sabedoria, discernimento dos espíritos e profecia. Mais um santo do dia 9 de junho, Beato Luís Bocardo, faleceu em 1936, presbítero da Diocese de Turim, na Itália, fundador do Instituto das Filhas de Jesus, rei e sacerdote, religiosas, não videntes, de vida contemplativa. Todos esses santos, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, Ele providenciará aquilo que você solicita, que você clama, que você ora, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, cujo endereço no YouTube é Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. O que for melhor para nós, Deus fará, porque Ele é o nosso Pai, nosso Criador, nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia Ele voltará, será o juízo final. Não sabemos a data, nem dia, nem a hora. Por isso, temos que estar preparados, se quisermos a vida eterna, viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma forma de vida enlevada, como os anjos. Nós viveremos inebriados, com a visão beatífica de Deus, para todo sempre, assim como Jesus, que atravessou paredes, podia comer ou não comer, tanto faz. Acabará a dor, acabará a febre, acabará o mal, tudo será alegria em plenitude. Nossa vida com Jesus, infelizmente, tem pessoas orgulhosas, soberbas, duras de cérebro. Tem o cérebro calcificado, petrificado, e não reconhecem Jesus como nosso Deus, aquele que se humanou para nos salvar, sofreu, morreu na cruz, mas venceu a morte, ressuscitando, subindo ao céu, ascendeu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nosso intercessor, nosso mediador, nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito ressuscitado. Shalom, a paz. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.